Retorno do slide da máquina de escrever. Em outubro de 1957, um fazendeiro brasileiro chamado Antônio Vilas Boas teve uma experiência, que agora é considerada o primeiro caso documentado de abdução por OVNI na era pós-guerra. 4 meses após os eventos incomuns, Vilas Boas compartilhou sua experiência com um médico e um jornalista. Numa época em que histórias de aterrissagens de OVNIs e encontros com entidades eram descartadas de imediato, a experiência de Antônio foi amplamente ignorada, a princípio. Mas mais de 60 anos depois, vemos que sua narrativa contém muitos dos mesmos elementos das experiências comuns de abdução alienígena dos anos 80 e 90. E foi a primeira a sugerir uma agenda bastante alarmante por parte dos sequestradores. Pressões pesadas de tecla da máquina de escrever. Retorno da máquina de escrever. Antônio Vilas Boas era um brasileiro de 23 anos que vivia com sua família em sua fazenda perto da cidade de São Francisco de Sales, no estado de Minas Gerais. Depois das 23 horas na noite de 5 de outubro de 1957, Antônio tentava dormir em seu quarto com seu irmão João quando foi abrir a janela. No meio do pátio, ele notou uma luz fluorescente prateada iluminando um grande pedaço de terra, sem nenhuma fonte visível. Mais tarde, a luz começou a se mover em sua direção. Ele fechou as venezianas, acordando João. E os irmãos observaram a luz brilhar através das venezianas, depois entre as telhas, antes de simplesmente apagar. O segundo evento ocorreu depois das 21h30 na noite de 14 de outubro. Antônio estava arando a terra no trator com seu outro irmão, quando viram uma luz grande e redonda que brilhava tanto que machucava seus olhos. Era de cor vermelho claro e pairava na extremidade norte do campo, a uma altura estimada de 100 metros, iluminando o solo abaixo. Antônio sentiu que havia um objeto atrás da luz. Mas quando se aproximou, a luz rapidamente se moveu para o extremo sul do campo. Antônio tentou se aproximar 20 vezes, mas ele continuava mudando de lugar. Durante o tempo seguinte, ele ocasionalmente disparava raios em todas as direções, depois parecia desaparecer, como se tivesse sido apagado. Como disse Antônio. Na noite seguinte, 15 de outubro, Antônio estava arando sozinho. À 1h da manhã, ele avistou uma estrela vermelha no céu claro que estava aumentando rapidamente de tamanho e parecia voar em sua direção. Logo ele pôde ver que tinha o formato de um ovo alongado e emitia uma luz vermelho clara brilhante. O objeto parou em cima do trator de Antônio e desceu a uma altura de aproximadamente 50 metros. A área estava iluminada como se fosse dia, com um poderoso brilho vermelho claro. O OVNI então se moveu de 10 a 15 metros na frente do trator e desceu lentamente. Vilas Boas agora podia ver que a máquina em formato de ovo estava cercada por pequenas luzes roxas e tinha um pequeno plano de metal quadrado saindo de cada lado. Ele também tinha 3 pontas de metal saindo da frente, alinhadas horizontalmente. Acima de cada um dos 2 picos externos havia uma luz redonda avermelhada. E acima do central havia um poderoso farol vermelho, como ele disse, que parecia ser a fonte do brilho intenso que ele tinha visto antes. A parte superior da nave tinha o formato de uma cúpula rasa e girava em seu próprio eixo. Esta cúpula giratória emitia uma poderosa luz fluorescente vermelha que mudava para uma cor verde quando a nave aterrissava e a rotação diminuía. Um tripé de suportes metálicos saiu de baixo do objeto antes que ele pousasse no chão, levando Vilas Boas a dirigir seu trator para longe. Mas ele só conseguiu andar alguns metros antes que o motor morresse e as luzes se apagassem. Vilas Boas tinha acabado de começar a correr quando alguém agarrou seu braço pela lateral. Seu agressor estava completamente coberto por um terno e capacete, e tinha aproximadamente a altura do ombro de Antônio. Enquanto ele lutava para se afastar, ele foi agarrado por 3 figuras mais altas, vestidas com os mesmos trajes completos, que o levantaram do chão. Vilas Boas lutou e gritou. Curiosamente, cada vez que ele falava, os 4 agressores paravam para olhar para seu rosto. Cada uma das entidades vestia macacões justos, feitos de tecido cinza grosso e com algumas faixas pretas ao redor dos membros. O traje se unia a um capacete da mesma cor, que revelava seus olhos azul claros, apenas através de 2 orifícios redondos. Seus capacetes pareciam muito grandes acima da linha dos olhos. 3 tubos prateados, do tamanho de mangueiras de jardim, saíam da parte inferior da parte de trás dos capacetes e se curvavam para caber na parte de trás do traje.
No centro do peito havia um pequeno escudo redondo e vermelho que refletia a luz, e uma tira de material prateado unia ao escudo a um cinto largo e apertado, sem fecho ou fivela. As mangas se misturavam a luvas grossas de 5 dedos, da mesma cor, e as calças se juntavam perfeitamente a tênis com solas de 5 ou 7 centímetros de espessura e curvadas para cima nos dedos. Vilas Boas foi levado até a embarcação, que estava a cerca de 2 metros do solo. Havia uma porta aberta na parte traseira da nave, com a porta voltada para fora na horizontal, como uma ponte levadiça de castelo. Havia uma escada pendurada na ponta da porta da ponte levadiça, que parecia ser feita do mesmo metal prateado das paredes da embarcação. Os agressores forçaram Antônio a subir na escada, e ele percebeu que ela era de alguma forma flexível, balançando de um lado para o outro enquanto ele lutava. Teclas pesadas de máquina de escrever. Retorno de slide de máquina de escrever. Levado para dentro do OVNI, Antônio se viu dentro de uma pequena sala quadrada feita inteiramente de metal polido. No topo das paredes e no teto havia muitas pequenas luzes quadradas embutidas na superfície. Os agressores colocaram Antônio no chão, enquanto a porta subia e fechava, combinando-se tão perfeitamente com as paredes ao redor, que a moldura não podia ser vista. Havia 5 seres ao redor dele naquele momento, e um deles usou a mão para sinalizar para Antônio ir até uma porta aberta em frente à entrada. Antônio entrou em uma sala muito maior, semi-oval, com as mesmas paredes de metal polido, iluminação e uma coluna no centro. De um lado da sala, Antônio viu uma mesa de formato estranho, cercada por cadeiras que pareciam bancos de bar, todas feitas de metal branco. Antônio ficou esperando enquanto as 5 entidades pareciam falar entre si no que ele descreveu como latidos e ganidos lentos. Os latidos pararam, e todos os agressores o agarraram e começaram a tirar suas roupas. Um deles então se aproximou dele com uma esponja macia e úmida, que usou para cobri-lo com um líquido espesso e transparente, que secava rapidamente e não era oleoso. 3 dos seus agressores o conduziram por uma porta oposta àquela por onde haviam entrado, empurrando algo no meio, o que fez com que ela se abrisse para dentro em 2 metades. Acima da porta havia símbolos vermelhos iluminados que pareciam flutuar cerca de 5 centímetros na frente do batente. Vilas Boas entrou pela porta e entrou numa sala quadrada, e mais uma vez a porta fechou-se perfeitamente com a parede ao redor. Pouco depois, mais 2 seres entraram, cada um carregando um tubo grosso e vermelho com um frasco de vidro em forma de cálice em uma extremidade, e uma espécie de copo na outra. Uma das entidades apertou o tubo, aparentemente tirando o ar de dentro dele, antes de colocar a ventosa no queixo de Antônio. Antônio sentiu um pouco de sucção enquanto o frasco enchia até a metade com o que parecia ser sangue. O segundo tubo foi colocado no outro lado do queixo e o cálice foi enchido até a borda. As entidades então saíram e a porta se fechou atrás delas. Nos 2 pontos onde os tubos tocaram seu queixo, apareceu uma marca escura que coçava e queimava. E ainda era visível 4 meses depois. Antônio foi então deixado sozinho em um quarto que continha um sofá ou cama grande e cinza de formato estranho. Ele finalmente começou a sentir um cheiro, que comparou ao de tecido pintado queimado. E descobriu que havia várias restes metálicas saindo das paredes, com muitos pequenos furos que emitiam uma fumaça cinza no ar. Antônio rapidamente sentiu náuseas e vomitou num canto do quarto. Depois de uma longa espera, Antônio se assustou com um barulho e olhou para uma mulher nua na porta aberta. Antônio a descreveu como a mulher mais bonita que ele já tinha visto, mas incomum em vários aspectos. Ela tinha a pele branca como a de uma brasileira loira, e seu cabelo era loiro descolorido e liso, embora cacheado para dentro na ponta. As axilas e os pelos pubianos da mulher estavam vermelho sangue, e seus braços estavam cobertos de sardas. Ela tinha olhos azuis grandes e alongados, que se estreitavam em pontas finas nas laterais e desciam em direção ao meio. Ela tinha maçãs do rosto altas, rosto largo e queixo pontudo, um corpo esbelto e uma cintura fina, mais quadris largos e coxas grandes. Por fim, ela tinha pés pequenos, com mãos longas e estreitas. Antônio estimou que o capacete a faria atingir a altura do seu queixo, o que lhe dava certeza de que aquela mulher seria a primeira agressora a agarrá-lo do lado de fora.
A mulher de repente abraçou Vilas Boas, esfregando a cabeça em seu rosto enquanto ele ficava mais excitado do que nunca. Enquanto os dois mantinham relações sexuais, a mulher grunhiu algumas vezes, o que fez Antônio se sentir mais animal do que humano. Depois que ele terminou de penetrá-la, a porta se abriu novamente e uma das figuras de terno apareceu e chamou a mulher. Antes de sair, ela se virou para Antônio, apontou para a barriga, apontou para ele e depois apontou para o céu com um leve sorriso no rosto. Em seguida, um dos seres devolveu as roupas de Antônio e o conduziu de volta à sala oval, onde o ser se juntou a outros 3 tripulantes, agora sentados nos bancos. Havia uma terceira porta no quarto que estava entreaberta, e no quarto seguinte Antônio podia ouvir ruídos como se uma pessoa estivesse se arrastando. Ele também notou que sobre a mesa havia uma caixa quadrada com uma tampa de vidro protegendo o que parecia ser um mostrador de relógio. Como um relógio, ele tinha um ponteiro e marcas pretas nas posições de 3, 6 e 9 horas. E 4 pequenas marcas seguidas na posição de 12. Antônio viu uma das entidades olhar para esse objeto algumas vezes, mas nunca viu o ponteiro se mover. Quando Antônio pegou o dispositivo da mesa, o ser mais próximo correu e o arrancou dele, colocando-o de volta na mesa. Por fim, uma das entidades se levantou e fez sinal para que Antônio o seguisse. O casal caminhou pela sala por onde havia entrado originalmente e saiu pela porta externa. Depois, ao longo da passarela que envolvia a nave, havia lâmpadas quadradas avermelhadas embutidas ao longo do casco onde Vilas Boas viu lâmpadas roxas antes. A entidade apontou os 3 espinhos de metal na parte frontal da nave. Naquela época, eles estavam brilhando em um vermelho pálido. A passarela parou em frente a uma grande e grossa lâmina de vidro escuro que parecia ser um para-brisa. O membro da tripulação apontou para o topo da nave, onde o grande disco girava lentamente, agora iluminado por uma luz fluorescente esverdeada, e Vilas Boas pôde ouvir um som agudo como o de um aspirador de pó. A dupla retornou à entrada e o tripulante gesticulou para que Antônio descesse a escada. De volta ao solo, ele viu a entidade apontar para si mesmo, apontar para o solo e depois apontar para o céu do sul antes de sinalizar para Antônio recuar. A entidade entrou na nave antes que a porta se fechasse e os degraus da escada se juntassem e desaparecessem na parede. As pernas se dobraram no OVNI enquanto ele subia, e o topo girou mais rápido, mudando entre várias cores diferentes antes de se tornar um vermelho vibrante. Um alto zumbido ou ganido podia ser ouvido, enquanto a nave mudava rapidamente de orientação e voava para o sul a uma velocidade fantástica. Vilas Boas pensou ter visto um leme se mover quando ele virou. Pressões fortes de tecla da máquina de escrever. Retorno da máquina de escrever. Depois que a aeronave voou, Vilas Boas retornou ao seu trator e descobriu que a bateria estava desconectada. Era pouco antes do amanhecer, e ele estimou que esteve na nave das 1h15 às 5h30 da manhã. Ele se sentiu fraco e cansado, e dormiu até às 4h30 daquela tarde, quando se sentiu bem o suficiente para jantar. Mas nas noites seguintes seus sonhos repetirão os eventos perturbadores e o acordarão assustado. Ele também sentiu náuseas, dores de cabeça e perda de apetite. Na segunda noite, ele sentiu uma sensação de queimação nos olhos, que piorou no dia seguinte. Durante o mês seguinte, ele sentiu sonolência excessiva, chegando até a cochilar durante o dia. No dia seguinte ao término de seu sequestro, Antônio retornou ao local de desembarque e mediu as distâncias entre as 3 marcas deixadas no solo. A partir disso, ele foi capaz de determinar que a nave tinha cerca de 10,6 metros, ou 35 pés, de comprimento, e 7 metros, ou 23 pés de largura, na parte traseira. 8 dias após o incidente, Antônio bateu o antebraço, resultando em um hematoma e sangramento, que infeccionou e coçou, deixando uma mancha roxa ao redor quando sarou. Nos 10 dias seguintes, Antônio percebeu que feridas semelhantes apareceram espontaneamente em seus antebraços e pernas, cada uma delas deixando uma mancha roxa que permaneceu por meses. 15 dias após o incidente, uma mancha amarelo clara apareceu em cada lado do nariz dele. Em novembro de 1957, Vilas Boas leu os artigos de João Martins
sobre OVNs brasileiros na revista semanal O Cruzeiro. Ele escreveu 2 cartas para Martins e enviou um modelo de madeira do OVNI que ele havia esculpido. Pouco mais de 4 meses após o incidente, em 22 de fevereiro de 1958, Vilas Boas encontrou-se com Martins e o médico e ufólogo Dr. Olavo T. Fontes no Rio de Janeiro. Martins e Fontes registraram mais de 4 horas de interrogatório, e o Dr. Fontes também conduziu uma avaliação médica, mas não conseguiu explicar as 2 pequenas manchas hipercrômicas em seu queixo, ou as manchas roxas ao redor de seus ferimentos. Anos mais tarde, o Dr. Fontes disse que acreditava que os sintomas eram causados por envenenamento por radiação. No entanto, o encontro ocorreu tarde demais para que exames de sangue pudessem confirmar isso. Algum tempo antes do encontro de fevereiro, Vilas Boas havia feito um esboço de uma reprodução das letras vermelhas incomuns acima da porta, e a incluiu em uma carta a Martins. Anos depois, um médico brasileiro chamado Walter Buehler enviou uma cópia ao linguista e ufólogo Gordon Creighton, mas não se sabe como Buehler obteve o esboço, e é impossível determinar se é o original. Em algum momento dessa visita, Antônio também fez um desenho do OVNI. Após o interrogatório, Martins disse que não poderia publicar a história em O Cruzeiro por falta de provas e de relatos semelhantes. No final, Fontes acreditou na história de Vilas Boas, enquanto Martins não. Creighton sentiu que Fontes e Martins tinham feito algum acordo para não publicar a história a mando de algum serviço de segurança ou inteligência dos Estados Unidos ou do Brasil. Em julho de 1961, Buehler e o Dr. Mário Prudente Aquino viajaram para São Francisco de Sales e pediram a Vilas Boas que desenhasse mais 2 esboços da aeronave. Buehler usou o depoimento para escrever sobre o caso em seu boletim pessoal e o compartilhou com a Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, bem como com a Flying Saucer Review, que se recusou a publicar sobre o caso. No entanto, Gordon Creighton escreveu uma série de artigos para a Flying Saucer Review a partir de 1965. Na mesma época, o caso foi coberto por O Cruzeiro. Creighton eventualmente compilou todas as informações para um capítulo de The Humanoids publicado em 1969. Vilas Boas tinha um medo duradouro de que os gestos da mulher significassem que ele seria capturado novamente e levado para a casa dos seres, mas foi acalmado pela sugestão do Dr. Fontes de que isso significava que ela iria ter um filho dele onde morava. Antônio se casou poucos anos depois do incidente. Teve vários filhos e acabou se tornando advogado. Ele recusou todas as entrevistas posteriores, até concordar em aparecer na televisão brasileira em 1978 para corrigir várias versões imprecisas. Caso contrário, ele não teria discutido sua experiência em detalhes, nem mesmo com a família. Ele manteve a veracidade de seu relato até sua morte em 17 de janeiro de 1991. Pressionamentos fortes de tecla da máquina de escrever. Slide de retorno da máquina de escrever. A história de Vilas Boas foi amplamente desacreditada em sua época, mas depois que o caso Betty e Barney Hill de 1961 trouxe o fenômeno de abdução alienígena à atenção popular, ficou claro que seu caso era um precursor. Assim como no caso de Vilas Boas, Betty e Barney Hill viram um OVNI antes de serem apreendidos por seres alienígenas e conduzidos a bordo de uma nave terrestre. A gravidez foi um tema em ambos os relatos, com Betty sendo testada para isso. E muitos outros abduzidos, ou vivenciadores, relataram relações sexuais com seres aparentemente alienígenas, ou híbridos alienígenas humanos. A reprodução híbrida era um tema comum em histórias coletadas por pesquisadores de abduções nas décadas de 1980 e 1990, incluindo John Mack, Bud Hopkins e David Jacobs. E muitos vivenciadores hoje afirmam ter tido relações sexuais reprodutivas com entidades extraterrestres ou interdimensionais. Entretanto, outros ufólogos, como Jacques Vallée, criticaram o uso excessivo da hipnose regressiva nesses casos e alertaram que Hopkins e outros podem ter implantado involuntariamente falsas memórias em seus sujeitos. Além disso, o sexo com espíritos, deuses, demônios e outros seres é uma característica notável da maioria das religiões antigas e mitologias tradicionais. Por exemplo, em seu livro de 2016, The Supernatural, coescrito por Whitley Strieber, o professor Jeffrey Kripa compartilha histórias da tradição do yoga tântrico na Índia que
lembram assustadoramente histórias de abdução ocidentais. Isso inclui corpos de luz, templos voadores ou naves reais contendo seres femininos que sequestram e sexualizam suas vítimas, despertando-as em um nível espiritual. Vários pensadores cristãos na Europa medieval acreditavam que os humanos podiam procriar com demônios. E alguns estudiosos muçulmanos acreditavam a mesma coisa sobre os gênios, uma espécie de raça invisível de seres semelhantes a espíritos, que viviam ao lado dos humanos. Em fevereiro de 1978, o ufólogo Rich Reynolds foi abordado por Bosco Nedeljkovic, que havia trabalhado para a CIA e o Departamento de Defesa e trabalhava no Brasil para a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional na época do incidente. Nedeljkovic alegou que o sequestro de Vilas Boas foi perpetrado pela inteligência dos Estados Unidos como parte do projeto MK-Ultra e disse que testemunhou partes da operação de um helicóptero do Exército dos Estados Unidos, incluindo a pulverização de gás lorazepam em Vilas Boas, no início do sequestro. A partir de documentos desclassificados do MK-Ultra, sabemos que a CIA usou drogas em alvos desavisados, e alguns ufólogos, incluindo Helmut e Marion Lema, documentaram evidências de abduções militares, que simulam aspectos de abduções de entidades. Entretanto, Nedeljkovic não ofereceu nenhuma prova de suas alegações. E foi demonstrado que diversas vezes no passado, a CIA e outros agentes federais dos Estados Unidos tentaram deliberadamente desacreditar pesquisadores de OVNIs plantando alegações falsas. Em 2006, 9 páginas de documentos foram publicadas no blog The UFO Reality que detalhavam a discussão de Reynolds com Nedeljkovic. Pressionamentos pesados de tecla de máquina de escrever. Retorno de slide de máquina de escrever. Em seu relatório revelador sobre OVNIs em 1956, o capitão Edward Ruppelt da Força Aérea dos Estados Unidos disse que, naquela época, todos os relatórios de pousos de OVNIs e contato com entidades eram automaticamente marcados como CP para maluco. O relatório de Vilas Boas foi, portanto, amplamente desacreditado em sua época, mas ajudou a abrir caminho para a aceitação do público do sequestro de Betty e Barney Hill em 1961. A história que Vilas Boas contou foi, de muitas maneiras, um exemplo inicial dos tipos de narrativas de abdução vistas no final do século XX, e foi a primeira a apresentar ao mundo a implicação chocante de que alguns desses seres alienígenas ou extradimensionais poderiam estar se reproduzindo com a raça humana.